Estamos ao vivo. Tirou o som desse aí? Tati do Paulo. Tati. Cleison. Cleison. Uberlândia Lopes. Uberlândia Lopes. Bem-vindo, povo de Deus. Eduardo. Eduardo. Tânia. Tânia. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. A mãe. Celi. Ana do Rony. Ana. Boa noite, Ana. Bem-vinda. Uberlândia, boa noite, pastor Duval e todos os irmãos em Cristo Jesus. Shalom Aleichem. Shalom. Uberlândia Lopes. É isso aí, Uberlândia. Tamo junto. Rebeca Soares. Rebeca Soares, bem-vinda. Joãozinho. Fala, João. Deus te abençoe. João já compartilhou? É isso aí, pessoal, compartilhando, hein? Vamos evangelizar. Janaína Borba, boa noite, amados. Boa noite, Janaína Borba. Deus abençoe você e sua família. Caroline. Caroline. Janaína já compartilhou? Quem? Janaína. É isso aí, Janaína, compartilhando. José Edson. José Edson. Bem-vindo, amado. Deus te abençoe. A Bia da Fátima. Bianca. Firme, Bianca. Vai anunciar hoje que vai ter. E o 2? É. Romário Soares. Como? Romário Soares. Romário Soares, bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão.
Dona Terezinha. Dona Terezinha. Terezinha Vaz. Jaque. Jaque. Expande a luz. Impressionante. Amplia a luz ambiente. Jaque já compartilhou. Isso aí, Jake. Gilberto. Fala, Gilberto. Schweitzer. Bem-vindo, Beto. Xande. Fala, Xande. Miriane. Miriane. Xande Miriane. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira. Firme, Juliana. Gilberto do Boa Noite. Boa noite, Beto. Vamos aí. Leandro, boa noite, graça e paz. O Adilson. Adilson. Adilson Góes. Adilson Góes dos Santos. Almirante. Comandante da primeira esquadra. Bom. Rock Vabson. Rock. Deus te abençoe, Rock. Seja bem-vindo. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula do Adilson, Adilson da Ana Paula. José Edson disse que Deus abençoe, estamos em Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio, Minas Gerais. Terra boa. Do Instituto Lani. Tom e Rose. Tom e Rose. Tom e Rose, bem-vindos. Rosane Fátima Costa Dias. Rosane Fátima Costa. Bem-vindo, queridos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos dar início então ao nosso culto de estudo bíblico da Palavra de Deus dessa noite. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente por tua graça, misericórdia, bondade para conosco. Sabedores, ó Deus, que não somos merecedores de nada que proceda das tuas mãos. Mas o teu amor por nós, a tua graça, Senhor Deus, tem nos concedido estas bênçãos maravilhosas. Tu tem nos alimentado fisicamente, tu tem nos dado, Senhor Deus, o conforto do lar, tem nos dado, ó Pai, o alimento espiritual,
Tu és Deus magnífico, Deus bom. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos em Cristo. Pai eterno, que esse momento de estudo da palavra esteja encontrando corações, ó Pai, necessitados da salvação em Cristo Jesus. E que a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, atinja esses corações. Nós clamamos a Ti por este momento, um momento de reflexão pessoal, um momento de reflexão através da Tua palavra que vem nos exortar, vem nos ensinar, chamar a nossa atenção e nos conduzir pelo devido caminho. Perdoa a nossa fraqueza e o nosso pecado diante de Ti. É o que nós clamamos em Jesus, o Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje é um texto conhecido, bem conhecido da igreja. É um texto onde Jesus Cristo está outra vez na presença de Pilatos. Está lá no capítulo 23 de Lucas, no capítulo 23, do versículo 13 até o 25, que diz assim: Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou enviar, e, pois claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Ele era forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes um pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-os à vontade deles. Nós vamos estudar hoje Jesus, o rejeitado. Meus irmãos, é difícil de entender uma pessoa ou várias pessoas, um grupo religioso, político, enfim, qualquer ser humano rejeitar Jesus. É incompreensível isso. Não dá para nós entendermos, né? Assim, de onde surgiu tanto ódio, tanta raiva de Jesus, não é? Jesus Cristo não fez o mal, Jesus Cristo só fez o bem, né? E como é que podem odiar tanto Jesus, né? Como que eu não consigo associar uma pessoa olhar para Jesus, olhar para aquilo que ele fez, olhar para aquilo que ele era? Ele curou, ele ressuscitou mortos, ele curou o povo, ele ajudava, ele fez o milagre do pão, ele atendia todo mundo que ia até ele. Houve um momento que ele curou todo mundo. E eu fico me perguntando, como pode alguém querer o mal dele, odiá-lo? Isso também não é uma questão só naquele período, não. Nós estamos assistindo isso hoje ainda, né? Essa rejeição por Jesus é algo impressionante, meus irmãos. Assim como o Senhor Deus foi rejeitado no Velho Testamento, veio à Terra em forma humana, é rejeitado da mesma forma. O que tem me impressionado muito é porque não há motivo. É por isso que quando se estuda a teologia do pecado, nós concluímos que você vai descobrir o que significa malignidade, né? As pessoas, meus irmãos, elas desenvolveram uma malignidade. Malignidade é você odiar alguém sem causa.
Por exemplo, o diabo é maligno. Por quê? Ele odiou a Deus sem nenhuma causa. Não tem nada em Deus que podia ser odiado. Não tinha nada em Deus que podia ser rejeitado. Não havia nada em Deus que pudesse ser repudiado. Mas, mesmo assim, sem base, sem nada para poder se apegar, ele odiou. Odiou de graça, como nós costumamos dizer. Odiou de graça. E às vezes a gente até ouve as pessoas falando assim, eu não gostei daquela pessoa, não gostei dele de graça, não tenho nada contra ele, mas não gosto dele. É impressionante, né? Agora, com relação a Jesus Cristo, a coisa é complicada, meus irmãos. É muito complicado. Como é que uma pessoa vai olhar para Jesus Cristo que curou, abençoou todo mundo, tinha misericórdia, levantou leprosos, curou leproso, ressuscita a filha de Jairo, lembra lá? Ressuscita Lázaro, um ser humano perfeito, não é? Fez tudo porque amava profundamente, e o que mais me impressiona é que ele trouxe a solução para a situação do homem. Aí que está a questão séria. E eles rejeitam a si mesmo. Até hoje o processo é o mesmo, continuam rejeitando. Como é que pode alguém rejeitar Jesus? Lá em 1 João, o João deixa uma coisa muito clara para nós. Aquele que rejeita, aquele que não crê em Jesus Cristo, chama Deus de mentiroso. E é real, hein? Porque não crê naquele que o Pai enviou. Agora eu pergunto para os irmãos, de onde surgiu tanto ódio? De onde é essa malignidade? Ela é fruto de um pecado que está no coração do homem, que reage todas as vezes que alguma coisa vem de encontro a ele, revelando, mostrando a verdade. O que mais me impressiona é isso. Por que eles rejeitaram? Porque Jesus dizia para eles, vocês são hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que ficam aí fazendo coisas sobre a lei, acrescentando coisas na lei. Mas Jesus falava mesmo. Agora, você está pensando que você vai ser amado se você falar a verdade para as pessoas? Não vai. E quando se tratou da política, e tentaram se excluir. E quando se tratou das autoridades, eles tentaram da mesma forma. Só que na religião, aí complicou. Porque Jesus foi lá na religião deles e mostrou todos os erros que eles criaram em torno de uma religião que realmente foi constituída por eles, tá? Uma boa pitada de rejeição do próprio Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus. Nós vamos descobrir hoje, meus irmãos, que a primeira turma ali, daquela que estava ali, é a rejeição das autoridades. Né? As autoridades, meus irmãos, nós vamos descobrir que Herodes, né, foi enviado para Herodes. Herodes queria um espetáculo. Quando Jesus chegou lá, ele falou assim, se estão dizendo tudo isso a teu respeito, eu quero que tu faça para nós. Ele confundiu Jesus Cristo com um mágico, com uma pessoa que trabalhava num circo, uma coisa nesse sentido. Ele vira para Jesus e ele quer ver um espetáculo. Se Jesus não fizesse, ele não queria, Jesus não fez nada. Nem conversou com ele. Herodes queria um espetáculo. Herodes desprezou, escarneceu, zombou dele. Isso mesmo. Eu fico imaginando, é só Jesus mesmo, que se fizesse o mesmo, muito menos, com nós estamos querendo brigar. Agora você imagina, Herodes vai lá, zomba, brinca, fala dele, queria ver um espetáculo, queria ver uma grande cena, assim como o povo de Israel também queria. Queria ver fogo descendo do céu, queria ver mar abrindo, queria que Jesus fizesse algo espetacular. Só que não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio aqui para bancar o mágico. Jesus não veio aqui para satisfazer os desejos das pessoas como se fosse o gênio da lâmpada de Aladim. Não foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar o homem da miséria que faz ele ser rejeitado. Só Jesus Cristo consegue olhar para uma pessoa e entender que as pessoas estão rejeitando ele porque o pecado está fazendo isso no coração deles. E ele se propõe a simplesmente a transformar esses corações para fazê-los amá-lo. Paulo odiava o evangelho, Paulo odiava a igreja. O Senhor Deus vira para ele, resgata, tira de lá, e agora ele vai saber o que significa sofrer por causa do meu nome. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Pilatos queria ficar bem com o povo.
Jesus está na presença dele, e Jesus tinha dito certa vez que profetas e reis quiseram ver. Jesus Cristo é a personificação divina, está diante deles o Deus em pessoa, e quem ele quer agradar? O povo. Queria tirar nota 10 com o povo, porque se ele não tira nota 10 com o povo, ia acontecer um problema em Roma. Isso mesmo. As autoridades, meus irmãos, Herodes queria um espetáculo, Pilatos queria ficar bem com o povo. E o que mais impressionou no meio disso tudo, tanto Pilatos como Herodes, como o povo, ninguém achou culpa nele. E também explica uma coisa. Está concluído que eles odiaram o inocente. Que eles queriam matar uma pessoa inocente. Não tinha um método ou um meio que pudesse matar uma pessoa inocente. Pois eles criaram o ódio. Mataram Jesus. Queriam a morte dele. Queriam a morte dele. A rejeição da liderança religiosa de Israel, tá? Queria que firme referencial das suas práticas imorais e religiosas desaparecesse. Quando Jesus começou a andar no meio do povo religioso, do pessoal do templo, estão lembrados lá que ele chegou um dia no templo, passou a mão numa zorraca de corda e desceu em cima dos animais e bateu para cá e para lá, sacudiu, fez barulho, né? Eu fico até pensando no Pedro, aproveitou o embalo, Pedro já deu logo uma pesada numa mesa daquela, jogou tudo no chão, que com a Pedro era faca com um rolo. Né? Pedro já aproveitou, vamos nessa. Né? E Jesus fez a voaça lá, levantou, expulsou todo mundo. Agora pergunto para vocês, eles gostaram disso? Mexeu com o lucro, quer ver o povo ficar brabo? Quer ver essas autoridades ficar bravas? Vai lá e mexe no lucro, na corrupção deles, onde tira o dinheiro. Aí você vai ter um problema sério. Jesus Cristo, meus irmãos, ele simplesmente fez uma coisa. A rejeição da liderança religiosa. Era que eles queriam que Jesus subisse, sabe por quê? Porque as suas práticas imorais e religiosas, eles queriam que desaparecesse. Que ninguém pudesse ficar sabendo disso. O rolo continuava frouxo e andando solto dentro do templo. Ao ponto do pessoal que frequentava o templo combinava coisa com o sacerdote, a ponto de se livrar de dar herança para o pai e para a mãe. Você sabe o que eles faziam? Pegavam todo o patrimônio deles e iam lá no templo, faziam uma escritura falsa lá, que tinha doado aquilo para o templo. Dizer que é corban, oferta, para podermos livrar da responsabilidade do pai e da mãe. E os sacerdotes assinavam embaixo, faziam um acordo, levavam algum. Esse é o povo. As autoridades odiavam ele. A liderança religiosa, então, né? E queriam que a verdade fosse abafada. Queriam que a verdade fosse abafada. Não deixem esse homem continuar falando a verdade por aí. Tem que sumir com ele, tem que fechar a boca dele. Como que nós vamos viver desse jeito? Como que nós vamos viver fazendo as nossas falcatruas, fazendo nossos rolos dentro do templo, né? Combinando coisas, vendendo animais aleijados, né? E cobrando por fora que não podia fazer isso. Jesus Cristo chegava lá e apontava o dedo mesmo. Ele falava um monte com eles, eles não gostavam, ficavam combinando. Eu fico até imaginando no período de Jesus Cristo, em cada esquina tinha uma rodinha cheia de gente armando alguma coisa para pegar ele. De um lado era escriba, do outro lado os herodianos, do outro lado os saduceus, do outro lado os judeus, né? Pessoas que estavam ali sempre tentando elaborar algo para poder prejudicar e pegar ele. Tira esse homem, que esse homem prejudica. Meus irmãos, o que eu estou falando para os irmãos é consequência do pecado, nós somos semelhantes. Não vem falar com nós, hoje não, com a glória e a graça de Deus e salvo por ele, nós nos livramos disso, o Senhor Deus nos tirou disso. Porque nós éramos exatamente isso. Exatamente assim, né? Era o mestre e amigo dos pobres, dos humildes, dos pecadores, morresse. Tinha uma coisa que Jesus era que ele não gostava. Esse homem aí é muito amigo de pobre. Ele gosta muito de pobre. Pode gostar de pobre, não. Não pode de pobre, não.
O fariseu chegava a dizer, essa coja aí de pobre, plebeu, só eles eram santos, o restante não servia para nada. O amigo dos pobres, dos humildes, dos pecadores, morresse. Né? Eles queriam isso. Porque essas coisas incomodam, meus irmãos. O pecado ele fica incomodado. O pecado é igual um verme, que ele fica enclausulado dentro do corpo e que não pode ser tocado. Tá? Não pode. Se você tocar nele, ele se irrita. E quando ele se irrita, ele reage. E as ações dele se exteriorizam de tal forma contra aquele que está falando a verdade sobre ele, ao ponto de desejar que aquela pessoa morra e deixa ele bem, que quer continuar dessa forma. Isso é pecado e grave. Pessoas que estão protegendo seus pecados porque a verdade incomoda. Incomoda profundamente. O único salvador e esperança do mundo, ele tinha que ser calado. Sabem por quê que eles estavam com medo? Meus irmãos, existe algo em torno da religião verdadeira, em torno da palavra de Deus. Se você pegar essas filosofias do mundo, todo mundo tem medo do cristianismo. Já notou? Mas nós os crentes, nós que somos do cristianismo, não temos medo. Se quiser vir para a nossa igreja, né? Pessoas de qualquer religião do mundo, nós vamos receber de braço aberto. Mas as outras religiões não aceitam não. Sabem por quê? Porque é o que aconteceu aqui. Se você for conversar com certas religiões por aí, eles têm medo do cristianismo. Porque o cristianismo muda a pessoa, transforma pessoas. E eles perdem o controle das pessoas. Isso mesmo. E Jesus veio para libertar desse controle. Jesus Cristo veio para libertar totalmente as pessoas desse controle. E quando Jesus entrou em ação e começou a falar a verdade aqui e ali, eles começaram a pensar bem, opa, tem que calar esse homem, hein? Porque a religião dele é uma ameaça para a nossa. Meus irmãos, vocês podem ter sentido que o evangelho ainda não atingiu os 4 cantos da terra, como Jesus Cristo já tinha dito, tá? Profundamente tirando pessoas de determinado país onde a palavra de Deus não pode ser pregada. Sabe por que ela não pode ser pregada? Sabe por que o crente é perseguido? Porque eles têm medo de perder o campo, eles têm medo de perder território, eles têm medo. Grandes países do mundo, meus irmãos, idólatras, tá? Países onde o evangelho entra mesmo, aí as pessoas começam a cair em si, começam a mudar, começam a se transformar, começam a se libertar, param de fazer as coisas que eles faziam errado, param de ser idólatras, param de fazer coisa errada e vão começar a procurar o caminho da verdade. Se você pegar a história de missionários aqui, você vai ficar de boca aberta de ver aonde as missões entraram, aonde o evangelho chegou, o quanto de transformação que houve. Houve muita transformação e as pessoas têm medo de transformação, porque ela perde o controle sobre as massas. Então o que tem que fazer? Vamos calar esse homem. O povo vai atrás dele, foram criticar Jesus Cristo. Sabe o que ele falou para esse pessoal aí? Eles pediram para Jesus repreender o pessoal que vinha, quando é Osana, aquele que vem em nome de Jesus, em nome de Deus. Aí o fariseu falou, você tem que repreender eles. Jesus falou assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. O senhor está com medo? Tá? Muda de vida. Aceita o cristianismo, aceita a palavra de Deus, aceita Jesus. Que aí você não precisa ter medo de nada. Isso mesmo, porque nós não temos medo não. Pode vir para cima de nós com heresia, que a gente vai pegar a Biblão aqui, ó, e vai detalhar a situação. Por quê? Porque a palavra de Deus é o sentido da vida, é o correto. Aqui não adianta tentar fazer falcatrua, mudar o texto, porque não dá. Como calar o único que é o Salvador e a esperança do mundo fosse afastado? Esse homem olha muito para os pobres, e a maioria das nações, a maioria dos povos são pobres. Né? E são eles que decidem a política. São eles que decidem quem são os seus líderes. Então, se alguém conseguir dominar essa massa, ela tem um controle sobre as suas mãos. Aí me aparece no meio dessa massa, naquele período, um nazareno, um judeu, que nasceu numa manjedoura. E o povo começou a segui-lo, começou a andar atrás dele. E multidões, e multidão, e a multidão aumentando.
o pessoal do Sinédrio se reúne, os religiosos se reúnem, e todo mundo se reúne, toma cuidado do jeito que está acontecendo. Apareceu um homem que levanta todo mundo está querendo seguir isso, está todo mundo indo atrás desse homem. Gente, nós estamos perdidos, nós vamos perder o controle. O que nós vamos fazer? O quê? Fala para mim o que nós vamos fazer. Começaram a se reunir, ficar com raiva. Aí gritou um lá do Nestor, até sair disso aí, hein? Mata o homem que se acaba. Tá resolvido. Rejeita isso aí, não dá para rejeitar, porque se rejeitar ele, não tem um jeitinho. Já que ninguém quer, vamos contaminar, vamos corromper esse povo. Meus irmãos, vamos corromper esse povo. Você sabe o que aconteceu? Hein? Conseguiram. Aí veio a rejeição da multidão. Povão manipulado. Aquelas pessoas que estavam lá gritando, crucificam, hein? Crucificam. Sabe quem é? Gente que comeu pão, lembra aqueles 5.000 lá? Ele estava lá no meio. Tinha um monte lá gritando lá para crucificá-lo, comeram do pão. Aliás, estavam vivos porque aqueles estavam cuidando deles. Porque o arroz, o feijão, o pão, o trigo, a soja, tudo que se come, é ele que dá. Temos que eliminá-lo. Temos que tirá-lo disso. Não podemos deixar. E a multidão foi se alastrando, envolvida pela religião da época, porque a religião, quando quer manipular, ela consegue. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, hein? O pessoal com medo danado de ir para o inferno acha que a solução está em rejeitar Jesus. Aí começaram então essas coisas começaram a crescer, né? E começaram a crescer, que o melhor para eles seria alguém igual a eles. Meus irmãos, quando eles começaram a pedir Barrabás, eles estavam pedindo uma pessoa igual a eles. Viu? Isso mesmo. Você sabe como que o mundo se dá bem? Sabe quando que a corrupção continua? Sabe quando que as trapaças continuam? Sabe quando? Quando tem alguém igual a eles no meio. Aí sim eles vão ficar felizes. Felizes até um tempo, até um dia que já está marcado para acabar essa alegria. Viu? Até um tempo. Não se iludem não que vai ir para sempre, porque não vai não. Tá? Melhor entre nós é alguém igual a nós, um assassino, um ladrão, um bandido, um sem vergonha, um que não serve para nada. Vamos botar lá, vamos tirar da cadeia essa gente. Esse é que tem que estar do nosso lado. Que é isso, vocês não estão vendo? Vai botar crente aqui do nosso lado? Vai botar crente aqui, o crente só atrapalha. Bota Barrabás aí, Barrabás é dos nossos. Meus irmãos, o ser humano, quando rejeita Jesus, faz escolhas desse tipo. Realmente desse tipo. Melhor um ateu do que um filho de Deus. Assim que funciona. Melhor um ateu, botar um ateu do lado para trabalhar lá no meio de todo mundo lá e ajudar todo mundo a continuar com aquela falcatrua, aqueles desvios de dinheiro, aquela corrupção dos infernos, aquelas coisas do diabo, né? Tem que botar alguém no meio deles lá. Para quê? Por quê? Nós não vamos pensar, tá? Que eles vão querer outro tipo de pessoa e não. Eles vão querer um igual a eles. E aí solta o Barrabás. Preferimos um ateu aqui, alguém, porque eles precisavam de alguém que não acreditasse em Deus e que não acreditasse em Jesus. Meus irmãos, tem um monte de sistemas no mundo hoje que tem que botar ateu. Porque se botar um crente lá, desmancha o sistema. É verdade. Se botar um crente fiel no Senhor Jesus Cristo em determinados pontos hoje, ele desmancha o sistema. Porque o crente é sério, é honesto, não é corrupto, o crente está lá firme. Viu? Então o que se faz? Vamos manter o sistema, vamos ser igual. É o que nós queremos do nosso lado, uma pessoa semelhante, né? Melhor um ateu do que um filho de Deus. É exatamente isso, meu irmão. Melhor um criador de confusão revolucionário que um perdoador dos mais horrendos crimes. Você sabe o que eles queriam? Eles queriam perto deles, meus irmãos, alguém que gostava de confusão, alguém que fosse revolucionário. Esse texto ele é tão atual, que às vezes a gente pensa que está assistindo uma repetição disso, mas é mesmo. Tá? Se você olhar para a sociedade mundial hoje, no mundo, no Brasil, em qualquer lugar, você vai ver que as escolhas, que as atitudes que têm sido tomadas
são atitudes direcionadas para o desejo de ter alguém mau, alguém ruim, alguém perverso, alguém revolucionário, alguém que gosta de confusão. E observou? Isso, meus irmãos, o mundo está chegando no final da sua história, a humanidade está caminhando a passos largos para o fim. Como eu já tenho repetido aqui, o mundo caminha para dentro de um funil. Tá? As coisas estão ficando difíceis e vão piorar cada vez mais. Então lembra de uma coisa, você que é crente no Senhor, permaneça fiel no Senhor, firme com o Senhor, não se corrompa, não dê um braço a torcer, fale a verdade, grite sobre a verdade, clama a plenos pulmões contra os pecados de Judá. Isaías 58:1. Clama a plenos pulmões, gritar a plenos pulmões é falar bem alto. Eu gosto de falar alto para a pessoa depois não chegar lá no dia do juízo e falar assim, ó, eu não escutei nada. Eu falei, se você me escutou, você entendeu bem. Meus irmãos, clame a pleno pulmão sobre as verdades, não entra na parceria, não faça acordo, tá? Não entra no mesmo jugo, não se dobre ao jugo do diabo, tá? Cuidado com isso, porque você vai rejeitar Jesus. Muitas vezes nossos atos podem nos levar à rejeição de determinados princípios estabelecidos por Cristo. Jesus Cristo pagou um preço claro pela verdade. Eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso mesmo, meu irmão. Nós estamos sendo desafiados a ser crente. Foi o maior desafio que podia existir, foi Jesus Cristo viver no meio de uma sociedade na qual ele viveu. E por mais incrível que ele pareça, ele morre crucificado, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias aqui na terra, e depois dos 40 dias ele passa toda a responsabilidade para a igreja continuar esse ministério glorioso de manter a verdade, confrontando com o pecado, com a mentira, confrontando com tudo quanto é coisa errada. Não fica aí baixando cabeça não, tá errado, fala mesmo. Fala como crente, como homem de Deus, como mulher de Deus. Viu? Se na igreja o pastor está errado, chama ele com carinho, com amor, senta com ele. Meu irmão, senta aqui, vamos conversar. Tá feia a coisa, vamos melhorar. Não é? A mesma coisa, sente também quando o irmão chegar perto de ti, falar perto de mim, falar, ô, tá feio, vamos melhorar. Vamos sim, ué. Se eu pisei na bola mesmo, vamos melhorar, claro. E vamos orar para continuarmos juntos. Mas jamais aceite desviar-te do caminho que te leva para o Senhor Jesus Cristo. Tá? Jamais pense em entrar nisso. Jesus Cristo foi rejeitado porque ele foi a verdade, proclamou a verdade, ensinou a verdade, pregou a verdade. Ele chegou a dizer certa vez uma palavra interessante: vou preparar-vos lugar. Se isso não for, eu assim vos teria dito. Vocês pensam que eu vim aqui enganar vocês? Não vim, não. Porque eu vou lá no céu, agora vou preparar lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E preste bem atenção, se não fosse, se na casa do meu pai não tivesse morada, eu não estaria aqui falando para vocês. Amado irmão, Jesus Cristo foi crucificado por uma razão muito simples. Ele bancou a verdade com a própria vida. Tá? Ele bancou os princípios sérios, tá? Da vontade soberana do Pai dele. Cuidado para não te comprometer na sociedade, numa empresa, num emprego, em qualquer lugar onde você vai comprometer testemunho, comprometer a palavra de Deus. Tome muito cuidado. Nós somos tentados constantemente a nos inclinar a esse tipo de coisa. Viu? Não vamos cair nessa armadilha. Essa é uma armadilha terrível, terrível. Viu? Rejeição. Rejeição. As autoridades rejeitam. Os líderes religiosos rejeitam, viu? E a multidão rejeita, né? Todo mundo rejeita Jesus. Por quê? O que tem em Jesus Cristo para ser rejeitado? Nessa altura do texto nós vamos descobrir o quê? Dá para saber o porquê que ele foi rejeitado. Foi porque ele trouxe a verdade. Foi porque ele falou que realmente nós somos. Foi que ele veio aqui e disse para nós: vocês são pecadores, miseráveis e carecem da glória do Pai, da misericórdia de Deus. Jesus vem dizer bem para nós: vocês estão mortos nos seus delitos, vocês estão mortos em pecado, vocês precisam de mim, eu não vim buscar são, eu vim buscar doente, gente que quer se tratar por mim. Quando é que vai cair na nossa mente que nós somos necessitados da ajuda dele? Para aprender a não rejeitá-lo, a não desobedecê-lo.
porque ele está com a verdade, ele tem razão. Meu irmão, Jesus tem razão. O que está vindo aí, meus irmãos, é o inferno. Meus irmãos, é tão sério o inferno, tá? Tão sério, tá? Que eu vejo pouca gente pregando sobre o inferno. Eu preguei uma vez, uma ou duas, é difícil, meus irmãos. É um lugar terrível que o homem tem. É lugar, ele é estado de espírito, não, hein? É lugar, tá? Vai para um lugar terrível, o inferno. Vocês acham que o inferno fosse coisa simples, Jesus tinha vindo aqui? Ele não precisava ter vindo aqui. É porque o inferno é brabo mesmo, o negócio é brabo. Sofrimento eterno. Agora o diabo está dando jeito de levantar uma teologia aí, que Deus é amor, e como ele é amor, o inferno não pode ser eterno, né? Porque lá um dia, quando fala um dia, ele está pensando que a eternidade conta por dia. Não tem mais isso não, acabou o dia. É eterno. Melhor um criador de confusão, um revolucionário que um perdoador dos mais horrendos crimes. Eles preferem alguém, meus irmãos, fazedor de confusão, de alguém que perdoa os pecados deles. Mas nós temos boa notícia, viu? Esse texto termina com uma boa notícia para nós. Para você que está me ouvindo, que não tem Jesus ainda, o texto termina com uma boa notícia. Você sabia? Está no texto. A boa notícia. Você sabia, por exemplo, que a nossa condição era a mesma de Barrabás? Sabia? A nossa condição diante de Jesus é a mesma de Barrabás. Nós estávamos ali. Não fica pensando que nós estávamos lá de fora, não, hein? Ou você está pensando que aquele povo que estava do lado de fora gritando, solta Barrabás, estava livre? Estava solto? Não estava. Não estava. Aquele povo que está lá gritando por Barrabás, estavam vivendo numa prisão. Eles estavam presos em seus pecados. Exatamente isso. Assim como eu e você tivemos preso em nosso pecado, preso, algemado, preso em grade, não dá para sair. Essa era a situação de Barrabás e era a nossa situação. E era a situação do povo que pedia a liberdade física dele. Mas espiritualmente falando, esse povo também era um prisioneiro do pecado. E de um pecado grave, de pecados gravíssimos. A situação de Barrabás era idêntica a deles. Assim como era a nossa, era idêntica à nossa. Estávamos também condenados à morte. Barrabás está preso, condenado à morte. Não tinha uma pessoa ali naquela plateia gritando para soltar Barrabás que não estava condenado à morte. Não tinha ninguém ali que não estava condenado a morrer por causa dos seus pecados, das suas tragédias espirituais. Não tinha ninguém ali. Jesus estava ali por uma razão muito séria. Jesus estava ali com a chave do cárcere na mão. Lembre disso. Tá? Eles estão querendo que ele morra, mas Jesus, quando olha para eles, não vê a diferença entre Barrabás e eles. Jesus falou assim: eu vim aqui, vou libertar vocês. Solta nos Barrabás. Quem gritou solta no Barrabás estava realmente numa prisão, condenado à morte como ele. Isso mesmo. Condenados à morte. E adivinha como nós fomos salvos? Essa é a maior de todas as notícias. Boa notícia. Nós fomos salvos por um substituto. Isso, Jesus. Jesus nos substituiu. Agora eu fico imaginando a cena. Homens gritando, solta Barrabás. Crucifica-o, religiosos andando por ali. Botaram Pilatos numa situação difícil. Pilatos querendo aparecer para o povo, querendo ganhar os parabéns do povo. Hein? E Jesus olhando a todo mundo ali. Pilatos, condenado à morte. Líderes religiosos, aprisionados por seus pecados que enganaram o povo. O povo, aprisionado por seus pecados e desejar a morte de Jesus. A maior referência do pecado foi eles gritarem para matar Jesus. Porque aquilo era fruto do pecado deles. Todos eles ali condenados à morte. Eu fico imaginando Jesus andando no meio deles e eles pensando: esse homem está sofrendo, ele está olhando para eles com misericórdia.
Jesus Cristo está olhando para eles com misericórdia, com amor. Vocês estão gritando para me matar, mas é vocês que estão mortos. Vocês querem me crucificar, é vocês que têm que morrer numa cruz. Você sabe o que eu vou fazer com vocês que estão gritando aí por mim? Sabe? Eu vou perdoar vocês lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não sabem que quem está aqui nessa cruz está morrendo por causa deles. Para libertá-los do seu pecado, para tirá-los da prisão do pecado, para ressuscitá-los daquela morte, para dar vida a todos eles. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Isso mesmo. E Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Quando eu olho para essa cena, eu vejo Jesus Cristo olhando para a alma das pessoas e tendo misericórdia. Só um olhar com muito amor que consegue olhar para uma alma e ter misericórdia dela, daquelas pessoas pedindo a morte dele. Ao ponto de chegar na cruz, nos seus últimos suspiros, ainda pedir ao Pai, perdoa essa gente, que eles estão mais perdidos do que imaginam. Meus irmãos, a boa notícia, Jesus morreu no nosso lugar. Só foi a resposta de Jesus: crucifica-o, mata-o, solta Barrabás. Para Jesus soltar Barrabás e soltar aquela multidão e libertar pessoas do pecado era a mesma coisa. Jesus vira para eles e dá uma resposta, a maior de todas as respostas que você e eu poderíamos ouvir: a cruz. Vou morrer no lugar de vocês. Está pedindo para me morrer? Eu vou morrer. Querem me crucificar? Sabe por que vocês não sabem o que fazem? Porque vocês estão matando aquele que está libertando vocês da cruz. Vocês estão matando na cruz aquele que vai ressuscitar vocês do vosso pecado, que vai dar vida a vocês no sepulcro aberto, vazio. É isso, meu irmão. Rejeição, Jesus o rejeitado. Eu fico vendo Jesus sendo rejeitado, mas ele tem um amor tão profundo que o olhar dele não é igual ao nosso. Quando ele era ofendido, ele olhava para uma alma pecadora, miserável, que não sabia o que estava fazendo de fato. Paulo vai dizer isso lá em Efésios. A nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra principados, potestades, sobre forças poderosas. Jesus está vendo aquilo tudo ali. Está vendo o diabo rodeando aquelas multidões ali, incitando-os para que matasse, para que ele pudesse continuar reinando. Só que o diabo perdeu o ponto de uma coisa: que se Jesus subisse para aquela cruz e morresse, ele seria derrotado eternamente. E foi o que aconteceu. No terceiro dia, a Bíblia nos ensina que quem detinha o poder da morte era ele. Ele pegou lá no Éden, lembra lá? Aí Jesus agora veio e, pela ressurreição, destruiu a eles. Meu irmão, fomos salvos pelo substituto. Alguém. E só esse alguém, só Jesus, que foi rejeitado pelas autoridades, rejeitado pelas lideranças religiosas, rejeitado pelo povo, trouxe para nós uma boa notícia. Apesar de vocês me rejeitarem, eu vou morrer por vocês. Vou morrer por cada um de vocês. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que teve muitos sacerdotes, muitos que se converteram. Meus irmãos, muita gente do tempo se converteu. Muitas autoridades se converteram. Lembra do Nicodemo? Lembra? Está todo mundo lá. Foi convertido por Jesus. Isso mesmo, querido. Esse é Jesus que eles rejeitam. E eu faço uma pergunta: há motivo para rejeitá-lo? Por que razão matamos aquele inocente? Por causa do nosso pecado, da nossa transgressão. Vai lá em Isaías 53:1 em diante dele, você vai aprender lá. Vou concluir, queridos, com João 8:24, que diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Jesus fala.
Porque se não crerdes que eu sou, olha o eu sou aí, se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Só Jesus pode mudar o coração de alguém descrente, não crente. Porque quando ele diz assim, se não credes, ele está dizendo em outras palavras, se eu não fizer vocês crerem, vocês vão morrer no pecado de vocês. É isso mesmo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E vamos permanecer firmes pela graça e a misericórdia do eterno Deus. Amém. Eu tenho um aviso para dar para a igreja. Domingo à noite nós vamos fazer uma experiência de voltar um culto domingo à noite na igreja. 18 horas, né? Às 18, né? O culto, na realidade, na igreja vai ser às 18 horas. Presta bem atenção, meus irmãos. Culto presencial às 18 horas na igreja. Próximo domingo. E nós vamos ter a live aqui às 19h30. Tá? Para os irmãos que não puderem ir, os irmãos que têm restrições para irem, né? Ainda tem as restrições que não podem ir. Perfeito? Tem pessoas que têm algum problema de saúde e tudo mais, que não podem ir. Então nós vamos fazer uma live, tá? Do culto, que provavelmente será o mesmo texto, tá? Então, não adianta querer deixar de ir, vá, tá? Porque nós estaremos lá com a graça e a misericórdia de Deus, se Ele assim aprovar e dê tudo certo. E na escola dominical? A escola dominical continua. A live e presencial também. A live aqui, enquanto presencial está acontecendo lá. Nós estamos começando a engrenar pela graça e a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Oremos assim para encerrar esse momento de culto. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente ao Pai, porque tu mandaste o teu Filho para nos substituir naquela cruz. Te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por tua tolerância, por teu amor tão profundo, um amor imensurável, não dá para nós compreendermos, inacessível a nós. Por isso necessitamos tanto, Senhor Deus, do teu Filho amado Jesus Cristo em nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja constantemente nos moldando, nos transformando e nos levando ao Pai cada vez mais a amar as pessoas que estão ao nosso lado, nos ensinando, ó Deus, a olhar para a alma das pessoas que muitas das vezes são cativeiras, ou são cativas do pecado, estão presas ao pecado. E nós muitas das vezes não queremos entender assim, quando às vezes também cometemos alguns deslizes. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, nos purificando, nos perdoando, nos levantando, e que o Espírito Santo venha cada vez mais nos influenciar através da tua palavra. Também te louvamos, ó Deus, pela grandiosidade do teu amor, e aquele que ainda não conhece Jesus, ó Pai, que as palavras alcancem seu coração. Tu és o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. É o que nós clamamos a Ti, ó Deus, neste momento. No nome de Teu amado Filho, glorioso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Senhor,
Até domingo, se Deus quiser.